Muita gente acha que aprender a programar vai ser bem rápido e quer fazer isso o quanto antes. Muitas vezes eles estão com essa ilusão porque ouviram aquela promessa de faça esse curso e daqui a 6 meses você já estará trabalhando como um desenvolvedor júnior, ganhando seus 5, 6 mil reais. Mas aí eles pegam, fazem o curso, copiam e colam do chat GPT, aprende algum framework da moda e eles se esquecem do principal, que são os fundamentos. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Os fundamentos realmente importam? No vídeo de hoje a gente vai responder essa pergunta. Mas antes de mais nada, olá, meu nome é Arthur Lima, eu sou programador e este canal é o AL Code. No vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre essa pergunta. E eu vou tentar convencê-los de que sim, os fundamentos importam. Mas primeiro vamos falar sobre o problema. O problema é quando alguém ignora os fundamentos, aí algumas coisas muito ruins começam a acontecer. A pessoa até consegue seguir os tutoriais, copiar o código, entender algumas coisas relativas ao problema, mas quando acontece algum problema que está fora do passo a passo que ela está seguindo no tutorial, ela trava. Ela não consegue resolver a situação. Você já se perguntou por que isso acontece? Isso acontece justamente porque essa pessoa, ela não entendeu de verdade o que ela está fazendo. Ela está só copiando aquela receita de bolo que viu no tutorial. E ela vai sempre depender do tutorial, hoje em dia com as IAs, das IAs para resolver os problemas. Ela não consegue resolver o problema sozinho e acaba tendo muita dificuldade de evoluir na carreira. Essa pessoa, ela não tem os fundamentos básicos para que ela consiga realmente pensar de forma analítica, de forma crítica e de forma que consiga encontrar a melhor solução para aquele problema. E eu digo para vocês, é um problema de fundamentos. Essa pessoa tem que começar a conhecer os fundamentos da programação. E por isso ela não tem crescido na sua carreira. Então, agora que vocês entenderam que o problema principal são os fundamentos, vocês podem estar se perguntando, o que são esses fundamentos? E alguns dos principais que eu gostaria de destacar são lógica de programação, algoritmos, estruturas de dados, na linguagem que eu utilizo, orientação a objetos, Git e controle de versão, entender como o próprio computador funciona e também noções de rede. Muitos programadores hoje em dia vão falar assim, mas redes, por que eu vou estudar isso? Por que eu vou estudar aquilo? Por que eu tenho que saber como o computador funciona? Isso não vai me ajudar a criar um programa. E é aí que você se engana. Todos esses fundamentos vão moldar o programador que você é. Vão fazer você ser aquele programador que só depende de IA, só depende de tutoriais, para aquele programador que consegue, de forma crítica, pensar numa solução. E não só numa solução que funciona, mas nas melhores soluções para implementar para os problemas específicos que você está passando. Quer um exemplo? Imagina que você tem um sistema de busca e o usuário ele quer listar 1 milhão de registros. Ele quer encontrar um registro nesse mar de... Ele quer encontrar um item nesse mar de registros. 1 milhão, que nem é tanto assim se a gente estiver falando de internet. Uma pessoa que não estudou os fundamentos, ela vai simplesmente varrer a lista inteira e se aquele item que ela está procurando estiver na última posição, ela vai ter varrido 1 milhão de vezes até encontrar o registro. Já um usuário que estudou os fundamentos e sabe entender algumas coisas de algoritmo, não estou falando de algoritmos de busca que ele decorou. Não é necessário decorar, estou falando de coisas que ele já estudou e conhece que existe, sabe que existe. Ele vai pesquisar os algoritmos de busca que ele pode utilizar e ele vai implementar o melhor.
E numa pesquisa que antes era feita em, se você não conhece BEO, também é um fundamento bom para você estudar, que é uma pesquisa onde ele faria OGN, ele estudou e ele sabe que ele pode fazer, por exemplo, uma busca binária e fazer uma busca em O-log-N. E assim ele vai reduzir as iterações nessa lista para mais ou menos até umas 20 vezes e ele já encontra o registro que ele queria, mesmo que estivesse na última posição. Essa é a diferença. Essa é a diferença para que da pessoa que entende os fundamentos para a pessoa que não entende os fundamentos. São as formas como ele vai resolver. São as coisas para qual ele depende para resolver. E a minha conclusão nesse vídeo curto de hoje é que você precisa dar mais valor àquilo que foi estudado há muitos anos atrás. Aquilo que foi criado há muitos anos atrás. Como redes, a arquitetura do computador que a gente utiliza hoje, como os algoritmos, como a estrutura de dados. Todos esses fundamentos, livros de fundamentos que foram escritos há anos atrás ainda funcionam nos dias de hoje. E parar de dar tanta ênfase, parar de dar tanta importância para o framework da moda. Você precisa entender que esses frameworks, eles vêm e vão. Muitos deles já estão consolidados e é bom você aprender. Não estou dizendo que não é, que você não deveria aprender frameworks. Estou dizendo que você deveria dar prioridade para os fundamentos, porque eles que vão moldar a sua programação, o seu raciocínio lógico. Os frameworks mudam, mas os fundamentos permanecem. E é por isso que você precisa dar mais valor a eles. E a mensagem que eu queria trazer no vídeo de hoje é essa. Se você gostou, se você concorda comigo, tem alguma opinião diferente, por favor, escreva aqui nos comentários. Isso vai ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. E também é muito importante para que eu saiba se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Também peço que vocês coloquem aqui algum fundamento que porventura não tenha falado, que vocês acham que também é muito importante para que os programadores saibam. E lembre-se, se você quiser deixar de ser um programador medíocre que vai ser substituído por um IA, porque o programador que será substituído por IA é justamente aquele que só aperta o botão de play da IA. Não confere nada, não entende nada do que está sendo feito e também não se preocupa com a qualidade de nada que a IA está jogando. Esse será facilmente substituído. Já aquele programador que pensa, que faz arquitetura por detrás e que utiliza a IA como uma simples ferramenta de autocomplete, esse sim vai ter seu emprego garantido por muitos anos aí. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você esteja aqui na próxima. Vejo vocês. Fiquem com Deus e tchau.